sinto seu cheiro de flor. Eu sei que você está aqui. Sua presença é de amor. Bom, nosso bate-papo é com a Maria Rita Pontes, superintendente das obras sociais do Manduce. Quero começar primeiro agradecendo essa oportunidade que você está nos dando de produzir esse livro, de registrar essas entrevistas, né, que nós vamos fazer com diversos empresários, personalidades da sociedade baiana. E vamos falar um pouquinho, né, sobre as obras sociais em Manduce. Começando com essa pergunta, Maria Rita, sobre a infância, né, sobre a menina Maria Rita, que muitas pessoas não sabem, mas ela se chama Maria Rita, é isso mesmo? É isso, Vitório. Maria Rita, a nossa Santa Dulce dos Pobres, foi uma menina que desde pequena ela era diferente. Ela tinha uma preocupação muito grande com as pessoas pobres que passavam na rua onde ela morava, e isso chamou a atenção da família, porque ela já tirava do que era da família para dar para essas pessoas mais pobres. Pedia aos vizinhos também alimentos, roupas. Então isso chamou a atenção do meu avô, que também era uma pessoa muito caridosa, muito solidária, esse lado humano, fraterno de Maria Rita. Agora deve ser curioso, né, conviver com uma pessoa, né, benevolente, né, de coração bondoso, mas que futuramente virá a ser santa. Como foi essa experiência de viver ao lado da Santa Dulce dos Pobres, Maria Rita? Minha mãe, a verdadeira Dulce, que, como a gente falou, o nome de batismo de Santa Dulce, irmã Dulce, era Maria Rita. E quando ela entrou para o convento, ela recebeu o nome de Dulce, que na época se trocava o nome, né, de batismo por um outro nome, até para que as pessoas se distanciassem da realidade, vai entrar na vida religiosa, então é um compromisso maior com Deus. E diante disso ela recebeu o nome da mãe, que faleceu muito cedo, quando ela tinha apenas 6 anos de idade. Então ficaram duas Dulces, a minha mãe, a verdadeira Dulce, e ela. E quando os turistas chegavam, não entendiam como é que tinha irmãs com o mesmo nome. E minha mãe explicava com muita alegria: ela é a santa, eu sou a pecadora. E conviver com ela realmente foi algo que me fez repensar muitos valores da vida, né? Coisas que a gente está fazendo hoje na pandemia. Viver com Santa Dulce já era uma experiência muito forte, no sentido de que o que realmente faz a diferença na vida da gente, o que é realmente importante, que marca a gente deve deixar na vida. Então ela sempre foi para mim um grande exemplo de amor, de solidariedade, de pensar quais são os valores que nós devemos nos preocupar, né? E foi assim que ao longo da minha, mesmo morando no Rio de Janeiro, que eu sou carioca, mesmo morando lá, eu vinha sempre, minha mãe estava sempre aqui, eram muito unidas, como Santa Dulce dizia para ela, somos 2 corpos numa alma só. Então essa experiência de viver com uma pessoa tão terna, tão humana, me marcou profundamente. Eu imagino que não deva ser muito fácil eleger o episódio mais marcante. Aliás, todos os entrevistados sempre têm uma história até engraçada, né, para falar da Santa Dulce, que ela era bastante divertida e irreverente, né, ela fugia dos padrões, né, mas se você tivesse que eleger um momento marcante que te faz lembrar a sua tia, a Santa Dulce dos Pobres, qual seria? Como você falou, né, são inúmeros. Acho que a entrevista seria só de fatos, episódios marcantes. Mas eu acho que para a história da sua obra, que para mim é muito difícil separar, sempre foi separar ela da obra, a obra dela, com certeza quando ela decide ampliar o Hospital Santo Antônio, que é muito conhecido aqui na Bahia por ser uma referência, o hospital que está sempre de portas abertas
para as pessoas mais necessitadas, 100% SUS. Antes da pandemia a gente estava com 954 leitos, ou seja, quase 1.000 leitos, né? Com a pandemia a gente teve que promover distanciamento, né? Uma redução desses leitos. Então ela decide ampliar na década de 80. Na década de 80 ainda não existia o SUS, o início da década de 80. E ela, numa reunião de conselho, ela manifesta esse desejo dela de ampliar os leitos, porque vê que não estava conseguindo atender a todas as pessoas que batiam na sua porta. Então ela ia saltar de 400 leitos para mais de 1.000 leitos. E aí o conselho de administração da época leva um susto, né? Diz: não, irmã, a senhora já tem uma certa idade, como é que vai ser o futuro dessa obra? E ela olha para todos, ela dizendo: eu não me preocupo com isso. Eu estou assustada porque eu achei que eu tinha escolhido bem os meus conselheiros para dar continuidade a esse trabalho. Então, isso para mim é um exemplo da ousadia dela, da fé, da perseverança, de tudo que ela representa para nós, né? Eu falo não só para a igreja, mas para a sociedade, para o mundo, no sentido de que a gente precisa realmente, quando tem um objetivo maior, você tem que ter a coragem e a ousadia de levar adiante. Esse hospital ficou pronto em pouco tempo, com a ajuda de toda a comunidade, os parceiros da época e outros que apareceram. Ela construiu o hospital, foi inaugurado em fevereiro de 83. No final da década de 80 chegou o SUS. Então, nesse período ela viveu exclusivamente de doações. Foi um período muito difícil, mas vieram campanhas a nível nacional de pessoas como Flávio Cavalcante, a Globo também, o primeiro Criança Esperança, que não tinha nem esse nome, ela recebeu ajuda. Enfim, outros artistas que aparecem no nosso livro, né, também apoiaram. E é isso, é um exemplo forte da personalidade dela, aquela pessoa frágil, pequenininha, mas que, e aí o conselho, né, entendeu que não adiantava dizer não a ela, que aquilo já era um fato, que ela tinha essa determinação e que ia acontecer e que Deus ia prover e o povo ia ajudar. Agora, pegando o gancho nessa informação que você passou agora, muitas pessoas no Brasil têm a ideia de que as obras sociais Irmã Dulce talvez seja um grande orfanato. Muitas pessoas não sabem a dimensão que é o Hospital Santo Antônio. A gente vai falar daqui a pouco sobre o trabalho de vocês durante a pandemia, né, o Covid-19. Mas em que momento aquele galinheiro se transformou num hospital que hoje é uma referência, não só na Bahia, mas no Brasil inteiro? O galinheiro deu origem, talvez, ao único hospital do mundo, né, que nasce de um espaço, né, como esse. E ela foi vendo as necessidades à medida que sua obra ia crescendo. Então o hospital foi se ampliando, foi tendo segmentações como o setor de pediatria, de idosos, começaram a aparecer muitas crianças abandonadas, né? Os capitães de areia, que eram conhecidos na época, e ela não podia misturar idosos com criancinhas e meninos, né? Que tinham muita energia, todo mundo junto. E ela conseguiu uma doação na época do governador Lomanto Júnior, que doou uma fazenda agrícola que aos poucos ela foi transformando num orfanato escola. Esse orfanato escola foi transformado também início da década de 90. Ela ainda pegou um pedacinho antes de morrer dessa transformação por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente. E hoje nós temos um centro de educação integral em Simões Filho, que é um município aqui da Bahia, que atende a quase 800 crianças e jovens. É um centro educativo? Uma escola de tempo integral, que vai até o ensino fundamental e atende a essas crianças e jovens o dia inteiro, e além do
do ensino fundamental, eles também frequentam oficinas e profissionalizantes, pedagógicas, enfim, alimentação, que é importante, assistência social, assistência odontológica. Então hoje as obras sociais Irmã Dulce, na verdade, ela se divide em algumas operações. A Escola Santo Antônio... Sim, como eu lhe falei, ela começou a dividir e essa divisão continuou crescendo. Um centro geriátrico que é referência nacional, porque também nós temos formação de jovens médicos residentes, né, no centro de geriatria, que também atende desde do idoso que foi abandonado até o idoso em cuidado paliativo, a nível ambulatorial também, com problemas de Alzheimer. É um centro-dia para acolher esses idosos que estão na família, mas não têm uma ocupação durante o dia. Um centro de alcoolistas, um centro de reabilitação especializada em todas as modalidades, um centro de atendimento a pessoas com deformações craniofaciais, um centro de atendimento e acolhimento a pessoa com deficiência, um ambulatório que atende a 2.000 pessoas por dia, um centro de pesquisa que participou da vacina, entre tantas coisas ao longo desses 23 anos. A gente tem um centro de pesquisa que a Pfizer teve aqui o grande apoio no Brasil, graças a Deus tivemos todo o sucesso. Enfim, um hospital escola que acolhe os residentes de mais de 20 especialidades, que desde a época da Irmã Dulce, esses jovens médicos que não tinham onde fazer a prática da medicina vinham para cá e daqui saíram com outra visão de mundo, né? E estão dando sua contribuição pelo Brasil afora. E com certeza eu esqueci outros centros, né? Porque é tanta coisa, mas é só para você ter a dimensão, e mais a gestão de unidades hospitalares do governo e da prefeitura, que nós também administramos. Ou seja, é um conglomerado, na verdade, né? É uma grande holding social, se a gente puder assim dizer, né?